Já é pessoal, tudo bom com vocês? Como estamos? Última prova aí do bimestre, daqui a pouco todo mundo entrando de férias, então vamos prestar bastante atenção nessa correção, nessa explicação do PET complementar para todo mundo e ó, para a prova fera. Como é que vocês estão de frio? Tá tudo bem aí? Bora esquentar, bora preparar, estudar aqui que tem avaliação para a gente fazer, beleza? Vamos lá então. Pessoal, comecei aqui o PET 2 já com uma explicação que vai estar na nossa de questões que vão cobrar na nossa avaliação. Para que serve a história, né? Então a história contribui para a compreensão das sociedades, né? Entender as suas transformações, o que continua igual, o que muda, né? Diferenças que existem entre sociedades, entre a sociedade brasileira de hoje, entre uma sociedade do México, europeia, enfim, né? Então, a história serve para isso, serve para estudar essas diferenças, essas mudanças, enfim. Um outro conceito aqui muito importante para a gente, o tempo e a história. O tempo, ele é o tecido, ele é o material da história. A gente reflete, a gente se debruça, a gente vai estudar. É ele, né? Então, por exemplo, existe o tempo e existe várias formas de medir o tempo, né? Existe o tempo da natureza, que é o crescimento de uma planta, de árvores, de florestas, e existe o tempo cronológico, que é o tempo cronológico vem de Cronos, o deus do tempo na mitologia, né? Então é a medição desse tempo. E a gente pode pensar e querer medir esse tempo de diversas formas, né? Existem formas diferentes de estar medindo o tempo. Algumas culturas, por exemplo, não seguem o calendário que a gente segue: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não seguem isso, eles têm uma outra forma de medir. Tem o mundo árabe, por exemplo, vários países, várias sociedades lá, eles entendem que nós não estamos no ano de 2021. A contagem de tempo deles é que nós estamos no ano de, sei lá, 3000, não me recordo agora. Mas são contagens de tempo diferentes, não existe apenas uma que é baseada sempre, entendeu? Importante a gente se atentar a isso. É, Isso aqui é um conceito, né, de um autor, de um historiador, Fernando Brodel, que é da segunda geração da Escola dos Análises. Ele é francês e estudamos muito nele na universidade. Ele fala que existe assim, que os fenômenos históricos podem ser de três níveis, né? De um período médio, assim, né? De breve duração, que é 10, 20, 50 anos, e de longa duração, que já vai ser séculos, né? 200 anos, enfim. Mas nesse sentido. É... Pessoal, é muito importante vocês darem uma lida aqui, beleza? Antes de irem para a avaliação. Todos esses conceitos aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui com muito cuidado: sociedade, né, o trabalho, política, economia, todos esses conceitos aqui, eles podem ser cobrados na nossa avaliação, né? Então coloquei até resumão aqui para vocês e algumas questões para vocês já irem se fixando, vendo que, por exemplo, a história é a ciência que estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta. Não, né, pessoal? A história é a ciência que estuda o homem e o tempo dele, né? O homem em seus diferentes tempos. Se fundamente se fundamenta unicamente em documentos escritos? Não, a gente estudou no bimestre passado que a gente tem vários tipos de fontes escritas, visuais, contadas. Existe a história oral, que eu falei para vocês até que o avô de vocês, quando vai falar do passado, é uma fonte de história oral. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se de vestígios que a humanidade deixou. É interessante essa alternativa. Estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. Não, história não é adivinhação, isso é impossível. Letra E. Estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo. Pessoal, empirismo tipo assim, empirismo é uma coisa que não detém método científico, sabe? É uma coisa que você sente, é uma coisa que você
olha, que você acha que é, sem passar por método científico, sem passar por rigor. E a história não é assim. A ciência da história, ela tem um método científico. Nós historiadores, a gente pergunta para as fontes históricas, a gente tenta extrair delas verdade, a gente tenta extrair delas é, é, a gente tenta extrair delas informações com base em perguntas, né? Entenderam? Não é extrair também uma verdade única e acabada. Isso não existe na história. Existem várias verdades. A verdade minha não é a sua verdade. A verdade de como os escravos, os pretos escravos, vivenciavam o período da escravidão no Brasil e como os senhores, os barões do café, os senhores de escravos vivenciavam é completamente diferente. Cada um vai ter a sua verdade, né? Entendeu? E não existe uma história absoluta. Muito importante a gente lembrar disso, ter isso com atenção. Questão 3 aqui, a necessidade de situar-se no tempo é inerente ao homem. O que é inerente? A necessidade de se situar no tempo, onde está, quanto tempo passou, é uma coisa presente no ser humano, é presente de todas as formas no ser humano. E para facilitar o registro dos feitos da humanidade, historiadores já no século XVII estabeleceram 3 fases ou idades, né? Que é a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna. Hoje ainda acrescida de mais uma, contemporânea. Pessoal, sobre essa questão aqui, eu queria falar com vocês que essas fases, assim, elas não são universais, elas não são únicas, elas não são seguidas em todo mundo. Quem criou isso aqui foi o Ocidente, foi a Europa Ocidental, no século XVI. Então eles mediram o tempo, eles deram essas fases com base na história deles. Mas, ô Kleber, isso aqui também vai se aplicar para os indígenas do Brasil, para a história do Brasil? Vai se aplicar para o Oriente, para a China, para o Japão? Não. Não quer dizer que com eles é da mesma forma. Inclusive, o que vai passar de uma fase para outra são eventos tidos com grande importância na, na, na Europa mesmo, assim, na cultura europeia, ocidental. Então não pode ser colocado isso como para o mundo inteiro, algo universal, enfim. Entenderam? É, e, e uma coisa também que me incomoda muito, me incomoda tanto a mim quanto a muitos outros historiadores, é estabelecer essas fases na história, porque a história gente, você não vai dormir em um Brasil que está vivendo a democracia, que está tudo bem, que está todo mundo na paz, e amanhã a gente acorda com um golpe civil-militar de 1964. Não, não é assim. A gente não vai dormir hoje e amanhã acorda na Revolução Francesa. A gente não vai dormir hoje e amanhã acorda na quebra da Bolsa de Nova York. Não é assim. As coisas são processos. E dia após dia as coisas vão mudando. Não é uma coisa, um evento específico que faz a sociedade mudar, né? Então por isso a gente tem esse incômodo também. Entenderam? Deixa eu dar uma comentada aqui também sobre essa questão 4. Então vamos lá. Seria correto afirmar sobre a história. A história é uma ciência que consegue reproduzir exatamente os fatos que aconteceram? Não, pessoal, isso aí é impossível, né? Isso aí não é o papel do historiador. Isso não dá para fazer. Isso aí é adivinhação, né? Não, como que a gente vai saber como as coisas aconteceram exatamente há 5.000 anos? Como que isso é possível? A gente tem vestígios e através desses vestígios, que são as fontes históricas, a gente vai tentar basear e fazer nossas teorias através de perguntas, método científico, rigor teórico, né? O historiador está interessado em conhecer o passado desligando-se do presente? Não, de forma alguma. Inclusive isso está no material do PET 1 complementar, que eu falo para vocês que a gente trabalha a história como problema. A gente está vivenciando um problema no presente
e através desse problema que a gente está vivenciando, a gente vai até o passado para buscar respostas para ele, né? A gente recorre à nossa história para entender o problema que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se a gente está vivendo um período de muito preconceito, de racismo, vamos voltar ao passado, estudar o nosso passado, para entender por que isso ainda está permanecendo no Brasil de hoje, né? E aí, enfim, vou aprofundar muito nisso. O conhecimento produzido pelo historiador é neutro, verdadeiro e indiscutível? Não, de forma alguma. Não, primeiro, não existe conhecimento neutro. Não existe uma verdade absoluta. Não existe essa ideia de não discutir o estudo de história. Na verdade, na história a gente vai discutir tudo. Não existe um fato que nós não vamos discutir, não. Sempre a gente pode olhar por um olhar diferente, um aspecto diferente, uma visão de uma outra pessoa. Por exemplo, vocês imaginam numa guerra, o Brasil na guerra contra o Paraguai. Vocês acham que a visão do soldado, né, que é o cargo de entrada mesmo nas instituições militares, no exército, o primeiro cargo assim da base mesmo. Vocês acham que a visão deles sobre a guerra é igual dos oficiais, generais, majores, tenentes? É completamente diferente, né? São formas completamente diferentes de enxergar e de viver a guerra. Entenderam? Então a gente não pode falar isso. O trabalho dos historiadores tem vinculação com o tempo que vive e as circunstâncias do presente? Interessante, né? Letra E. A história nada revela do passado que possa interessar aqueles que vivem no presente? Vocês acham mesmo que não é interessante a gente descobrir sobre o nosso passado e que não vai interessar nós do presente, né? Então, pessoal, essas explicações, essas dicas aqui foram as que eu preparei para vocês irem mais seguros para a prova. Então se preparem, leiam o PET Complementar 1, leiam o PET Complementar 2 e depois vocês vão fazendo essa avaliação, beleza? Todo mundo fazendo, ninguém vai ficar de recuperação. Mês que vem todo mundo vai para as férias, ó, tranquilos, beleza? E é isso aí. Boa prova para vocês. O que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só me chamar. Abraço.